Olá pessoal, hoje eu quero tratar com vocês acerca do tema: qual é a origem do mal? Deus é a origem do mal? É tema bastante discutido desde os primórdios até os dias de hoje. Antes, eu quero dizer que é um assunto difícil de se esgotar, complexo, que existe várias linhas filosóficas, várias linhas de interpretação, mas eu quero trazer aqui uma linha de cunho teológico, uma linha em que fala-se a respeito do mal. Mas antes eu quero apresentar a vocês, para quem não conhece, um grande filósofo que nasceu no norte da África em 354, o qual ficou conhecido como Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ele nem sempre foi cristão. Ele foi estudar, ele viajou para Roma, Milão, e lá ele teve contato com a filosofia estoica. E os estoicos, os filósofos desta linha, eles não acreditavam em certas questões a respeito das origens do mal, do bem, acerca daquilo que acontecia, que era muito novo naquela época. Agostinho também teve contato com a filosofia platônica, a qual abriu os pensamentos de Agostinho acerca de um Deus criador, de algo supremo que controlava todo o cosmos e o microcosmos. E ali eles passaram a desenvolver diversas interpretações acerca disso. E eu quero apresentar a vocês rapidamente, porque o nosso tempo é curto e eu não vou me ater muito na história, mas sim eu quero passar para um momento, um ponto prático aqui da nossa reflexão. Agostinho, ele foi capaz de responder a um aspecto do problema do mal facilmente. Ele disse o seguinte: ele colocou assim: embora tenha criado tudo o que existe, Deus não criou o mal, porque o mal não é algo, mas a falta ou a deficiência de algo. Olha que interessante, ele diz o seguinte, que o mal não é algo, mas ele é a falta ou a deficiência de algo, ou seja, falta alguma coisa naquela pessoa, naquele ser que o torna mal. E eu propositalmente apontei essa questão filosófica, teológica a vocês e trouxe Agostinho no centro para ser um ponto de partida para a nossa reflexão. E agora eu vou lá para as Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 3, o livro da criação, o qual Deus cria todas as coisas. E Ele cria também um homem. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, de maneira que a consciência do homem, a moral do homem, tudo que enquadra essa questão intelectual, a questão do coração, como a Bíblia menciona, imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, Ele os criou. Todavia, nós sabemos que houve um episódio pós-criação chamado queda. Esse episódio, ele foi protagonizado pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E esses primeiros pais, eles se tornaram deformes a essa criação. Eles não estavam mais conformados. E todos que nasceram após os primeiros pais, eles nasceram com a ausência de algo. Eles nasceram com a falta, com a deficiência de algo. Então a imagem e semelhança de Deus que havia sido imputada à criação humana, ela estava deturpada, ela estava deficiente, faltava algo. E ali o mal começa a agir. E nós vemos o primeiro episódio
não foi nem Caim que matou Abel, mas foi no próprio Adão e Eva, quando Deus se aproximou deles e disse: quem disse para vocês comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Ali já começou um jogo de acusação. Adão disse: olha, foi ela. Aí a Eva disse: foi a serpente que mandou. E ali começou um jogo de acusação. O mal já começou a imperar ali no meio. E depois nós sabemos que Caim matou Abel. E tudo isso, a história foi desenrolando, e Deus, o Criador, agindo no meio da história. E a queda, ela precede a redenção. O que é a redenção para nós, seguidores de Jesus? Foi quando Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar novamente com Deus, porque o ser humano estava afastado de Deus. E a proposta é que através de Jesus, o Cristo, nós nos aproximamos novamente do Pai. E num processo de vida, num processo de santificação, como é falado a partir da teologia, nós vamos nos tornando gradualmente imagem e semelhança de Deus. Então, isso seria uma solução do problema. Isso seria um preenchimento daquele algo que faltava para que o mal avançasse, né? Daquele algo ou aquela deficiência, como Agostinho apontou, e nos traz novamente a imagem e semelhança de Deus. E a partir daí, o mal, ele começa a ser aniquilado, ele começa a perder forças no meio do povo de Deus. Então eu quero deixar essa reflexão para você, e como eu disse, é um assunto inesgotável praticamente, mas para que você possa refletir acerca disso. Um forte abraço, Deus abençoe.